Olha essa polêmica sobre a indicação de investimentos pelos gerentes dos bancos e assessores de investimento das corretoras. Tá rolando aí uma confusão no mercado, uma confusão nas redes sociais sobre esse tipo de coisa, e é sobre isso que eu quero falar nessa live hoje. Deixa eu só mandar aqui compartilhar essa live aqui nos grupos para as pessoas saberem que a gente está aqui ao vivo para tirar dúvidas. Então lá, link enviado para todos. Bom, pessoal, uma boa noite. A live um pouco tarde hoje, né? Quase 9 horas, mas eu não poderia deixar de trazer aqui para vocês essa polêmica que está acontecendo no mercado sobre indicação de investimentos. Se você já teve problema com indicação de investimentos, deixa anotado aqui embaixo que eu vou fazer a maior questão de te responder e te ajudar, de repente, a montar uma carteira livre de conflito de interesse, porque esse é o meu objetivo aqui, te dar uma carteira de investimentos sem ganhar comissão e nenhum investimento. Então, por isso eu posso trazer as melhores análises, as melhores possibilidades de investimentos no Brasil e nos Estados Unidos sem conflito de interesse. Porque eu não sei se vocês sabem, os profissionais que trabalham no mercado financeiro, como eu já fui, né, gerente de banco, assessor de corretora, eles só recebem dinheiro de uma única fonte permitida por lei. Que fonte é essa? Das comissões que eles ganham na venda de produtos e serviços financeiros. Então, aquele cara da corretora que te ajuda, o gerente do banco, ele não está fazendo de graça. Para ele ganhar algum dinheiro no final do mês, ele tem que vender algum produto na qual ele é comissionado. Então, por exemplo, quais são os ativos mais bem comissionados hoje para quem trabalha em corretora? Um COI, que é um certificado de operação estruturada, a previdência privada, um seguro, Prudential. Eu adoro as comissões que a Prudential paga, são muito boas. Então, por conta disso, as indicações de investimento que eles fazem tem esse conflito de interesse. Ou seja, se eles te oferecerem coisas que você ganha dinheiro e que não paga comissão, eles não ganham dinheiro nenhum. Então esse é um grande problema, é um grande dilema do que tem acontecido hoje no Brasil em termos de investimentos. A gente tem uma grande massa da população que não faz investimentos, dos que fazem investimento de 3, 4%, 60 e poucos por cento estão com dinheiro na poupança, e uma pequena quantidade de pessoas investem. Dessa quantidade que faz investimentos na Bolsa de Valores, uma grande parte está sendo enganada pelos gerentes dos bancos, pelos assessores das corretoras, e a pessoa não ganha uma rentabilidade e as comissões são grandes para os assessores. Tanto é que a gente vê aí as corretoras crescendo, a corretora cada vez mais, cada vez assim, com a visibilidade melhor, os escritórios luxuosos, os assessores com carros de luxo. Por quê? Porque estão recebendo boas comissões e os investidores não estão ficando com uma boa rentabilidade. Por conta disso, semana passada teve um cara que é influencer digital neste ramo de finanças e investimentos, que ele começou a abrir a boca sobre isso, e ele recebeu várias ameaças de pessoas que trabalham no mercado financeiro, recebeu várias ameaças porque ele estava falando mal dos assessores. E ele falou assim: olha, podem me ameaçar do jeito que for, eu vou continuar falando que o que vocês estão fazendo está acabando com a rentabilidade dos investidores, e que é um absurdo, nas palavras dele, que eu vou concordar, é um absurdo que nas taxas que o Tesouro tem apresentado hoje, eu vou falar daqui a pouquinho da taxa do Tesouro IPCA, principalmente, que está uma distorção gigante. Olha, eu trabalho com título público, deve ter mais de 25 anos, com certeza. E as taxas hoje do Tesouro IPCA são taxas absurdamente altas, extremamente vantajosas para se ganhar dinheiro no longo prazo no Brasil. Eu acredito fielmente que para os próximos 10, 15 anos, o título que mais vai rentabilizar a sua carteira de investimentos está ali no Tesouro IPCA e IPCA+. Tá? E esse influencer começou a abrir a boca, falando que, cara, é um absurdo hoje que você pega uma carteira
de grandes investidores, de médicos, dentistas, advogados, engenheiros, pessoas que estão realmente ali trabalhando para juntar uma grana e não tem um tesouro IPCA na carteira desses caras, porque os assessores não colocam e muitas vezes eles nem sabem, porque eles estão acostumados a só vender aqueles produtos de prateleira, os produtos que dão comissão para os assessores e para as corretoras. Assim, a corretora ela precisa ser nossa aliada. A gente precisa ter conta numa corretora. Sem uma conta numa corretora, a gente não consegue prosperar, não consegue investir, né? Porque pelas normas do sistema financeiro, a gente precisa ter uma conta numa corretora. Agora, para você usar bem a corretora, usar ela como sua aliada, você precisa conhecer um pouquinho mais de investimentos. Entende? Porque na medida em que você conhece um pouquinho mais, pequenos detalhes, você vai conseguir fazer com que o seu assessor seja mais um aliado seu do que uma pessoa que te indique investimentos e você sem saber. E você acaba confiando cegamente, deixando ele montar a carteira para você, e você acaba que depois passa um ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, você não consegue ver uma rentabilidade na sua carteira. Entende? Qual que é o grande problema de você delegar a função de gerenciar o seu patrimônio totalmente para um terceiro? Por isso que eu gosto de falar assim, você precisa assumir o controle sobre suas finanças e sobre seus investimentos. E é por isso que o título do meu livro é justamente esse: assuma o controle. Porque sem você assumir o controle sobre os seus investimentos, como que você vai prosperar? Como que você vai deixar alguém que quer ganhar comissão em cima de você cuidar do seu patrimônio, cuidar do seu dinheiro? Sabe? Aí a gente vê que nesse modelo o seu patrimônio acaba não crescendo mesmo, acaba não tendo uma rentabilidade ideal. Sabe? Então, um pouquinho que você conhece, que você passa a conhecer do mercado, você pode mudar completamente a trajetória dos seus investimentos, da rentabilidade do seu dinheiro. Tá? Então, hoje, eu acredito que um dos melhores títulos para você ter em carteira para o longo prazo, dado a questão do risco e do retorno, é o Tesouro IPCA. O Tesouro IPCA hoje está pagando a taxa de 6,10, 6,15, sabe? É uma taxa absurdamente alta. E por mais que a Selic esteja caindo, o prêmio do Tesouro tem subido. Por quê? Isso mostra a insegurança dos investidores para o médio e longo prazo. Por mais que a gente tenha alguma expectativa de uma redução de taxa de juros pelo Banco Central ainda esse ano, a taxa vai fechar ali o ano perto de 10, 9,70, né? Já estão até mudando um pouquinho para cima, porém o prêmio da taxa do Tesouro tem subido e bateu essa semana 6,10. Gente, se você pegar qualquer título no Brasil, sabe, e você fazer uma projeção de 10 anos pagando IPCA mais 6,10, a probabilidade de você ganhar dinheiro no longo prazo com esse título sobre qualquer outro título no Brasil vai ser muito grande. Se você pegar as estatísticas que já aconteceram no Brasil dos últimos 10 anos, se você comparar justamente isso, a Bolsa de Valores no Brasil, o Tesouro, a Selic, a inflação, os fundos imobiliários, o Ibovespa, que mais? Muitos outros, nos últimos 10 anos, tá? Inclusive esse gráfico, ele está aqui nesse meu livro, aqui, no Nós Somos Controle. O Tesouro IPCA foi o título que mais entregou rentabilidade para os investidores no Brasil. Muito mais do que a Bolsa. Inclusive, de todos esses que eu falei aqui, a Bolsa de Valores foi a que apresentou menor rentabilidade. Então, Bolsa no Brasil não é para amador, sabe? Deixa eu ver quem está ali falando aí. Doutor Rogério, obrigado. A Raquel entrou. Nanda, obrigado aí por vocês estarem aqui. Então, hoje a gente está falando sobre a polêmica que está acontecendo no mercado, que um influencer começou a falar mal dos assessores, dos gerentes de bancos, e falou que o tanto que é um absurdo hoje nas carteiras dessas pessoas não terem um título Tesouro IPCA+, sabe? Então eu comecei aqui a contextualizar o começo da live sobre essa polêmica desse influencer da área de investimentos, que foi até ameaçado publicamente por alguns assessores,
né, por algumas pessoas do mercado financeiro, porque ele falando que, claro, abertamente, porque a gente procura falar até sutilmente, né, que as pessoas que trabalham no mercado, que deviam defender a sua carteira, na verdade eles estão só empurrando em vocês e na gente produtos e serviços que eles ganham comissões e a gente não ganha rentabilidade. E você fica com dinheiro travado 4, 5 anos. Sabe? E uma das polêmicas grandes que teve nessa discussão, nessa briga, foi o fato de, na maior parte das carteiras dos investidores no Brasil, não ter lá um pouquinho ou um pocão de Tesouro IPCA+, 2035, 2045. Tá? Como eu falei aqui um pouquinho antes, eu acredito cegamente que, para os próximos 10 anos, o título que mais vai dar rentabilidade na sua carteira aqui no Brasil vai ser esse título. Porque, historicamente, se eu pegar qualquer período de 10 anos no Brasil, a Bolsa, o índice Bovespa, ele não rende nem acompanhando a inflação, e o Tesouro IPCA+, ele acaba dando uma rentabilidade muito grande. Sabe? Uma rentabilidade acima do normal para países desenvolvidos. Porque o normal em países desenvolvidos é que os títulos do Tesouro, todo país tem o seu Tesouro, tenha uma segurança muito grande e uma rentabilidade muito baixa. Entende? Então, no Brasil, a gente tem o inverso disso. A gente tem uma bolsa rendendo extremamente pouco e os títulos do Tesouro rendendo absurdamente alto. Agora, uma observação. Tá? Um dos grandes problemas do investidor, da falta de investimentos no Tesouro, primeiro é que ninguém fala para você. Nenhum assessor de corretora, nenhum gerente jamais vai falar para você isso. Por quê? Porque ninguém ganha comissão em te ensinar a investir corretamente no Tesouro. Ninguém. O Tesouro Direto, para vocês terem ideia, ele é uma plataforma do governo, né, lá do Tesouro. E antes de existir o Tesouro Direto, a única forma que tinha da gente, pessoa física, acessar os títulos públicos era através dos bancos. Então você ia lá no Itaú, no Bradesco, na Caixa Econômica, no Banco do Brasil, qualquer banco, Santander, e compraria um fundo DI, um fundo que acessa o Tesouro Selic. Ou você compraria um fundo desses bancos IPCA. Então o fundo vai lá e compra o Tesouro IPCA, o que chama em TNB, para você colocar dentro do fundo. E nessa transação que você compra através do banco, é óbvio que o banco não faz gratuitamente. Ele acaba comprando o título com deságio, colocando dentro da carteira com deságio, ou seja, ele ganha um prêmio só pelo fato de ir lá comprar para você e colocar na carteira do fundo. Então, até a década de 80, antes de existir o Tesouro Direto, a única forma que nós, pessoas físicas, tínhamos de acessar os títulos do Tesouro era através dos fundos geridos pelos grandes bancos. O banco servia de intermediário. E foi lá no governo Fernando Henrique que ele criou a plataforma do Tesouro Direto. E por que chama direto? Justamente por isso. Porque nós, pessoas físicas, a partir daquele momento, poderíamos acessar diretamente os títulos do Tesouro sem nenhum intermediário, sem pagar nenhuma taxa, nenhum prêmio, nenhum desconto para o banco que ia lá e comprava para você. Sabe? Então, o Tesouro Direto foi realmente um presente que foi dado para a gente, para que a gente pudesse acessar diretamente os títulos do Tesouro sem a penalidade, o deságio e pagar as comissões para o banco. Então, vocês entendem porque quase ninguém ainda fala para você por que você deve aplicar no Tesouro Direto? Porque é uma coisa que tira dinheiro das corretoras, tira dinheiro dos bancos. Então, como que um agente financeiro vai indicar para você fazer investimento no Tesouro Direto, sendo que ele não ganha nada, 0,000 de comissão, sabe? E hoje, especificamente neste momento, as taxas oferecidas pelos títulos Tesouro IPCA+, estão extremamente elevadas, sabe? Eu acompanho o Tesouro há muito tempo, inclusive eu trabalhei em fundos de pensão, como o fundo de pensão da Caixa Econômica, o fundo de pensão do Banco Central. Esses fundos, por exemplo, o fundo da Caixa Econômica hoje ele tem 100 bilhões de reais de patrimônio. Ele tem algumas dezenas de bilhões de reais em tesouros, em títulos do Tesouro. Então, veja que é uma coisa de altíssimo
padrão, assim, os grandes bancos, os grandes fundos de pensão utilizam muito essa estrutura de fazer investimentos nos títulos oferecidos pelo Tesouro. São extremamente rentáveis. E por acompanhar esse mercado por tanto tempo, já acompanhei títulos do Tesouro chegando a IPCA mais 7, a IPCA mais 2, né, quando teve até recentemente. E eu digo para vocês, historicamente, essa taxa oferecida hoje pelo Tesouro IPCA mais 6, 6,10, é uma taxa extremamente elevada. Que eu diria assim, se alguém me perguntasse, olha, aqui no Brasil, eu queria colocar dinheiro só em um título para minha aposentadoria, qual título que você recomendaria? Apenas esse título do Tesouro IPCA, para vocês terem uma ideia. Olha, eu acompanho a rentabilidade desses títulos há mais de 25 anos. Eu trabalhei profissionalmente em grandes fundos que nós somos obrigados a entender perfeitamente como que funciona, como que rentabiliza e como que ganha dinheiro com esses títulos. E você vê que a gente está passando por um paradoxo da taxa Selic, que é um título do Tesouro, caindo, e o Tesouro IPCA, que é outro título do Tesouro, também subindo. Tá? Porque os títulos do Tesouro IPCA, os títulos caracterizados com o Tesouro IPCA, eles conseguem fornecer para a gente uma visão de futuro que os investidores estão tendo sobre a nossa economia. Então, quando a gente vê um título do Tesouro Selic caindo a taxa, é bom para o curto prazo para a nossa economia. Agora, ao mesmo tempo que isso está acontecendo, um título do Tesouro IPCA+, ganhando mais prêmio, pagando mais prêmio, significa que no longo prazo há, com certeza, uma preocupação dos investidores com a economia brasileira no longo prazo. Então, essa taxa alta está refletindo essa perspectiva de longo prazo dos investidores em relação à nossa economia. Aí, uma outra coisa também que pouca gente sabe sobre o Tesouro IPCA. Primeiro, que quase ninguém sabe. Segundo, que ninguém indica. E terceiro, como que funciona a variação das rentabilidades. Olha, que é isso uma coisa que confunde um pouco. Porque se você comprar hoje, quem comprou até, por exemplo, semana passada, retrasada, os títulos estavam sendo oferecidos lá na plataforma do Tesouro a uma taxa, por exemplo, IPCA mais 5,80, que já é uma taxa excelente, que eu recomendo. Olha que legal que o Instagram fazendo aqui os seus efeitos, é só você fazer aqui o sinalzinho, ela já vai interpretando aqui, a inteligência artificial já vai fazendo aqui aí, ó, tá vendo? Bota o dedinho aqui, faz os balõezinhos, fica um negócio bem animado, né? Bem, para não dizer umas palavras engraçadas aí, né? Mas, pô, gostei, valeu Instagram, isso aí, tá melhorando aqui a plataforma, ficando mais bonitinha, cadê? Aí, beleza. Então, o Tesouro, quem comprou há umas 3 semanas aí, o Tesouro IPCA mais 5,80, já é uma taxa excelente para você carregar esse título para o longo prazo. É engraçado, né, Raquel? É muito legal isso aqui. Parece coisa de criança, mas a gente fica velho e se diverte com essas coisas engraçadas, né? Se eu pegar minha filha de 15 anos, ela vai falar assim, nossa papai, que brega você brincando com os símbolozinhos do Instagram, né? Mas pra gente que, né, pra mim que tô mais na minha idade, quando eu comecei a trabalhar, a gente usava Telex ainda, né? Então assim, para quem comprou recentemente e viu a taxa do Tesouro subir, o valor que você colocou lá, vamos supor que você aplicou R$1.000 ou aplicou R$10.000, é muito provável que nesse curto prazo você vai enxergar uma rentabilidade negativa no seu investimento, sabe? E isso às vezes faz com que as pessoas se desesperem e não encarem essa aplicação do Tesouro IPCA de uma forma correta. Que forma correta é essa? Olha, do jeito que está a taxa, e acreditando que por longo prazo vai ser o melhor investimento, eu vou fazer investimentos periódicos, sei lá, todo mês eu faço um pouco, ou de 40 em 40 dias, ou de 15 em 15 dias, e eu vou aceitar as rentabilidades negativas no curto prazo, sabendo que no longo prazo esse título vai me dar a melhor rentabilidade para a minha carteira de investimentos aqui no Brasil. Sabe? Então, entendam como é a dinâmica do Tesouro
não deixe de investir nesse título que é um presente para a nossa aposentadoria por conta dessas oscilações de curto prazo. Sabe por quê? À medida que a taxa vai aumentando, o valor que a gente colocou assim no curto prazo, esse valor que a gente colocou mais recente, realmente tem um ajuste para baixo. Mas esse ajuste ele vai ser compensado inteiramente no longo prazo e lá perto do vencimento do título, você vai receber todo o seu dinheiro da forma como o Tesouro prometeu que ia te pagar, ou seja, inflação mais um prêmio, IPCA mais um prêmio. Então isso acumulado durante anos vai se tornar uma explosão de rentabilidade na sua carteira, muito mais do que as ações aqui no Brasil. Tá? E por que eu estou falando isso para quem chegou depois? Porque está tendo uma polêmica muito grande de alguns influencers falando mal assim, falando a verdade, né, sobre o que os gerentes dos bancos, os assessores das corretoras, eles montam carteira para os seus clientes de forma que as corretoras e os gerentes, os assessores ganham dinheiro e o investidor não fica com a rentabilidade. E ninguém desses assessores te oferece esse tipo de título porque ninguém ganha comissão. A plataforma do Tesouro Direto foi criada lá no governo Fernando Henrique para que nós, pessoas físicas, pudéssemos acessar diretamente os títulos do Tesouro sem o intermédio das corretoras, sem o intermédio, né, de você comprar na corretora ou precisar de comprar um fundo de um banco ou um fundo da corretora. Então a gente tem como acessar diretamente esses títulos sem passar por nenhum intermediário. E aí, por que isso é pouco divulgado? Porque ninguém divulga isso e esse problema que estava tendo, essa polêmica que estava tendo no mercado a semana passada e retrasada, é que é um absurdo a gente ver as pessoas investindo dinheiro hoje e estão lá com COI, com Previdência, com títulos de renda fixa privado de longo prazo que não tem liquidez, não tem garantia, não tem, você pode até perder o seu dinheiro, igual aconteceu com quem tinha debêntures das lojas americanas, da Light, está com problema aí, não sabe nem se vai receber, sabe? Enquanto a gente tem um título do Tesouro pagando IPCA mais 6,10 de forma segura, de forma que tenha liquidez, você pode resgatar a hora que você quiser e que no longo prazo vai te dar uma excelente rentabilidade. Só que ninguém te ensina por quê? Por conta do conflito de interesse. Sabe? Então são poucas pessoas que têm coragem de vir assim a público para falar isso, né? Eu não conta porque assim ainda não sou um influencer, né, de grandes seguidores e tal, mas a polêmica estava acontecendo porque alguns influencers começaram a bater pesado nisso e aí começou a incomodar os assessores das corretoras, né, os gerentes dos bancos, porque isso acaba prejudicando a rentabilidade deles. Para quem vende seguro também, teve uma vez que esse cara começou a falar muito a verdade sobre o seguro, porque o seguro, muitas vezes você precisa de fazer investimentos, não precisa fazer seguro, sabe? Mas só que você senta na mesa do assessor, ele vai te vender o seguro porque a comissão paga pela seguradora é muito boa, e às vezes você nem precisa. Eu já peguei vários casos de alunos meus que a gente conversou e falei assim, cara, na minha opinião você não precisa de um seguro, e o assessor estava vendendo seguros caríssimos para ele de prestação de 10 mil reais, sabe? Então, às vezes é necessário, às vezes é bom, mas não é para todo mundo. Então, você precisa de realmente ter conhecer um pouquinho dos produtos que o mercado te oferece para você saber se vale a pena mesmo para você e você falar para o assessor, olha, eu quero isso, isso e aquilo. Porque se você deixar eles montarem a carteira da forma como eles querem, os anos vão se passar e depois de um tempo muito grande, você vai pensar assim, poxa, eu estou há tanto tempo investindo e meu dinheiro não rendeu quase nada. Você aos poucos vai caindo a ficha de que alguma coisa está errada na sua carteira, entende? Então, por exemplo, por isso que eu foco muito em investimentos que são simples de fazer e que aumenta drasticamente a rentabilidade da sua carteira. Por exemplo, hoje a gente está passando por uma fase em que as taxas do Tesouro IPCA são extremamente vantajosas. Você sabendo como que a dinâmica, né, das oscilações, a gente tem uma expectativa, dado a nossa economia, de que o nosso real possa perder mais valor frente ao dólar. Então você precisa ter uma conta internacional, você precisa investir na Bolsa Americana. Gente, se eu mostrar para vocês os gráficos, eu mostro para os meus alunos, mostro aqui também quando dá,
Se você comparar a Bolsa brasileira com a Bolsa americana nos últimos 10 anos, nos últimos 15 anos, você tem ideia. A Bolsa brasileira, o índice Bovespa, nos últimos 15 anos, rendeu bem pertinho de 100%. A Bolsa americana, 1000%. Sabe? É uma diferença assim, que não é pouca. Assim, não, eu vou investir aqui mesmo porque a diferença é pouca. Não, é gritante. A nossa Bolsa aqui no Brasil, no longo prazo, ela não consegue acompanhar nem a inflação. Sabe? Isso eu estou comparando com o índice do S&P 500, que é o principal índice que mede a força, né, na Bolsa Americana, que é composto pelo Google, Facebook, Twitter, Amazon, Nvidia, Microsoft, né, Facebook, né, as grandes empresas, são 500 empresas só nesse índice. Agora, se eu comparar com o índice da Nasdaq, que são as 100 maiores empresas de tecnologia que dominam o mercado global de tecnologia, essa rentabilidade de 1.000 vai para 1.300 nos últimos 15 anos, e a Bolsa brasileira ali perto do 100%. Sabe? Então, por isso que eu divulgo essa questão de você assumir o controle, né, que está aqui no meu livro, sobre as suas finanças, sobre os seus investimentos, para você entender essas diferenças, para você poder confrontar os profissionais que oferecem os investimentos para você falar, para você não ter aquele negócio, os investimentos estão na mão do meu gerente, está na mão do meu assessor. Não, tem que estar na tua mão, porque não tem aquela velha frase, né? O gado do dono o gado só engorda com o olho do dono. Você vai deixar um cara que tem conflito de interesse de colocar os produtos ali, cuidar do seu dinheiro? Por isso que eu falo, você precisa ter um tempinho para entender mais de investimentos, para fazer a sua carteira render de verdade, porque vai chegar num momento que aqui no Brasil não vai ter solução, sabe? Não vai ter solução, só vai ter uma vida plena na aposentadoria quem construiu um patrimônio de verdade ao longo da vida produtiva. A gente tem estatísticas do IBGE que já apontam que apenas 1% do Brasil dos aposentados tem liberdade financeira, e também tem outra estatística que saiu recentemente, que daqui a 10 anos o número de aposentados vai crescer 3 vezes mais rápido do que o número de contribuintes. Ou seja, o INSS no Brasil, né, a Previdência do governo, ela funciona não como um acúmulo de patrimônio, mas as pessoas que estão trabalhando e contribuindo estão pagando a aposentadoria, que é pouca, né, dos mais idosos. Então, daqui a 10 anos, o número de aposentados vai crescer 3 vezes mais rápido do que o número de contribuintes. Então, assim, se você viver a vida achando que em algum momento o governo ou algum instituto vai bancar a sua aposentadoria, você está enganado. Só vai ter realmente uma aposentadoria digna, uma aposentadoria confortável, com segurança, com conforto e qualidade de vida, quem construir o seu patrimônio a partir de agora e poder usufruir deste patrimônio, porque nenhuma outra entidade, nenhuma instituição vai fazer com que você realmente tenha uma aposentadoria confortável, né? Então, e aí duas coisas que você pode fazer hoje para construir uma carteira, foi o que eu falei aqui no começo da live. Quem entrou depois vai ficar salvo, você pode depois compartilhar, você pode escrever as suas dúvidas aqui embaixo, que eu vou ter o maior prazer de te responder. Às vezes eu faço vídeos para responder os meus alunos, para responder vocês, então vou fazer vídeos para responder vocês, para deixar vocês mais confiantes em relação aos investimentos. Então, eu falei hoje de duas coisas que para o longo prazo vai te dar uma rentabilidade absurda na sua carteira, que são os títulos do Tesouro IPCA+, e uma conta de investimento nos Estados Unidos. Essas duas coisas eu tenho certeza que vai garantir a sua aposentadoria, tá bom? Então, muito obrigado pela parceria de vocês, por vocês estarem aqui. Eu peço muito aí, gentilmente, que se você puder compartilhar esse vídeo, ajudar aqui o canal a crescer, porque a gente fala aqui de investimentos e a gente ajuda aqui pessoas a realmente construir uma vida financeira mais digna, e para que você tenha mais conforto, segurança e qualidade de vida. Então, muito obrigado a vocês que estiveram até aqui. Amanhã a gente tem mais live. Agora, nos últimos dias eu tive um probleminha, não consegui fazer, mas a ideia é fazer lives várias vezes por semana.
e quem está no grupo do WhatsApp recebe as notificações, que às vezes eu nem aviso aqui no Instagram. Então, se você não está em nenhum dos grupos, vai aqui no link da bio, quando acabar aqui a live, e se inscreve lá gratuitamente. Lá tem um grupo lá, VIP Mentor Fim, tem um grupo Aprenda a Investir. Você vai lá, entra no grupo que você vai receber as notificações das lives. A gente vai poder ter um contato mais estreito, um contato mais de perto, e eu vou poder te ajudar. Obrigado, Silvio, que entrou aí, a Beth, a Ellen. Então eu vou poder te ajudar com mais assertividade, porque as lives são feitas para vocês, o conhecimento eu já sei, eu preciso transbordar na vida de vocês. Agora, se vocês não mandam dúvidas, eu não consigo responder. Então participe, gente, escreve aí embaixo as suas dúvidas, compartilha o vídeo, manda direct, responde as caixinhas de perguntas que ficam lá, que eu boto lá nos stories, porque isso é para você. Aproveita aí para a gente realmente juntos construir uma vida financeira mais digna e construir realmente uma carteira de investimentos que vai nos proporcionar segurança, conforto e qualidade de vida. Então, um beijo grande no coração de vocês, obrigado por estarem aqui até agora e até amanhã.